O SBT estava planejando o retorno de uma nova revista matinal para o ano que vem. Um projeto que estava sendo desenvolvido aí sob a direção de Leonor Correia, um nome aí com referências em formatos populares do entretenimento. A ideia era criar um programa mais leve, com informação, entretenimento e um tom de revista matinal, tendo como possíveis apresentadores que nós trouxemos aqui a informação no canal, Dani Brandi, que atualmente aí comanda o Aqui e Agora e vem ganhando espaço na casa, e o Darlisson Dutra, que já é um rosto bastante conhecido aí no jornalismo na casa, comanda lá de manhã o SBT Manhã. O formato seria uma nova tentativa de renovar as manhãs, trazendo um conteúdo mais variado, com entrevistas, notícias suaves, quadros populares e diferentes da linha mais policial e infantil que hoje domina o horário. Mas, pelo que se sabe, a cúpula do SBT decidiu colocar um freio nesse plano. O projeto foi engavetado e não faz mais parte aí dos planos para o ano que vem, segundo informações de Rick Souza em sua coluna Canal D do jornal O Dia. A avaliação interna foi de que não existe espaço e nem clima para poder arriscar em mais um formato do tipo, principalmente depois do fracasso do Chega Mais, né, que não conseguiu se firmar e deixou uma imagem de desgaste na praça e até de certa forma investimento que foi feito à toa, né, porque eles contrataram pessoas. O Vem Pra Cá, que foi uma ideia até meio assim contra, que o Silvio Santos não queria colocar no ar, foi com pessoas do próprio SBT, que foi com a Patrícia, a filha dele, e o Cartolano, que já era contratado. Mas o Chega Mais, ele veio como uma nova cartada, um pouco semelhante até eu vim pra cá, mas pô, gastaram dinheiro contratando a Regina, o Paulo Matias, a Michele, então depois tiveram que demitir esse pessoal, então foi até uma situação bem complicada, porque eles aceitaram de bom grado, a Regina Volpato aceitou de bom grado, saiu da Gazeta do Mulheres, foi pro SBT, tanto que agora não quer nem mais voltar pra televisão, traumatizou a mulher fazer esse programa aí fracassado. Então o que acontece? O SBT entende que nesse momento o melhor é manter do jeito que tá, as manhãs com noticiários policialescos e o Bom Dia e Companhia ali que ainda segura uma audiência que eles veem como estável, mesmo com ali os públicos bem distintos, né? Porque o público que vê jornal não é o público que vê programa infantil. A decisão também foi influenciada pelo cenário de outras grandes emissoras. A Globo e a Record, por exemplo, já tiveram suas revistas eletrônicas mais tradicionais, que é como, o que seria isso? Que é aquele formato de revista que tem um bate-papo, que tem quadro de saúde, mas hoje, até hoje em dia da Record, o Encontro com a Patrícia Poeta, eles são telejornais camuflados. Então, assim, tem alguns quadros ali diferentes, mas a maioria o foco principal é jornalismo. Então tem alguns pequenos quadros populares para poder segurar o Ibope. Então o clima hoje é de mais prudência na direção artística do SBT, que prefere evitar novas apostas de risco no momento em que a prioridade é estabilizar a grade e consolidar os resultados dos formatos que já existem. Porque o Primeiro Impacto, ele é um formato que faz o SBT alcançar a vice-liderança, o segundo lugar, em cima do Hoje em Dia da Record, que está desgastado, porque são mais de 20 anos de Hoje em Dia, e como eu falei, é um jornal travestido, então assim, não tem mais. Claro que de vez em quando ali eles recebem pessoal da fazenda, eles fazem alguns pequenos quadros ali de consumidor, mas o foco principal é o jornalismo, então o programa já começa com o jornalismo. Então, de certa forma, até o encontro da Globo, que a princípio, por ser a Globo, que não tem concorrente, deveria fazer um tipo de formato ali seguindo, né, a ideia de ser uma revista, é um jornal até sangrento, que tem hora que eles abordam lá temas, negócio de assalto, coisa que você não vê a Globo fazendo isso, né, porque a Globo deveria ser um canal mais sério, mais profissional, mas você vê que até a Globo está se rendendo ao o jornalismo sanguinário. Então assim, o SBT, eu acho até que seria um erro eles investirem novamente aí numa
revista, tendo em vista que o Primeiro Impacto com o Marcão do Povo consegue ter uma audiência muito boa, porque consegue fazer frente a um jornal desgastado da concorrência. Então o sonho de uma nova revista com a Dani Brand e até possivelmente com o Dalisson Dutra, pelo menos por enquanto, fica suspenso. Então mostra que o canal está sendo mais cauteloso em suas movimentações para o ano que vem. A decisão reforça uma tendência. O SBT quer evitar repetir os erros de formatos passados e apostar apenas naquilo que tem a chance real de trazer resultados concretos para a sua programação matinal. Mas sendo bem honesto com vocês aqui, porque como eu já falei, eu não tenho problema de criticar a emissora, porque eu não estou aqui puxando o saco. O problema principal do SBT são os diretores que estão lá atualmente. São pessoas que não entendem nada de televisão. São pessoas que não sabem fazer televisão. Não sabem dirigir uma emissora como o SBT. Só que, infelizmente, a dona, ela se cercou dessas pessoas. Ela, infelizmente, ficam apostando em formatos que não estão dando mais fôlego, ficam insistindo, fazendo mudanças sem nenhuma divulgação. E o pior é que os caras ficam se orgulhando disso. Eles mexem na programação, eles mudam o tempo inteiro e eles se orgulham disso. Não, nós somos uma emissora SBT raiz e que nós nos orgulhamos de mexer, de modificar. Quem se orgulha de ser emissora do troca-troca? Se eu fosse diretor disso, ou se eu fosse dono, jamais iria me orgulhar disso. Eu iria me orgulhar de uma emissora que mexe pouco na programação, que faz ajustes pontuais, sempre pensando na concorrência e também no público. Agora, eu vou me orgulhar de uma emissora que mexe o tempo inteiro na programação, que é a emissora do troca-troca, né? Porque o Silvio sempre fez isso, aí agora o Silvio morreu, eu vou manter isso. Pelo amor de Deus, eu acho que eles tinham que ter tido desde sempre uma atitude de aversão ao que o Silvio fazia. O Silvio, ele mexia na programação, o Silvio, ele mudava tudo porque ele era dono. Então ele tinha essa liberdade, como eu já falei aqui, de mexer. Ele era um senhor idoso que não estava mais fazendo o que ele mais gostava, que era apresentar o programa dele de auditório, estava em casa, então o único divertimento dele era mexer na televisão dele. Era o brinquedinho do Silvio, entende? Mas o Silvio não está mais aqui. Então não tem necessidade de você ficar herdando isso como herança, essas mexidas. Porque os caras herdaram os trocas-trocas do Silvio, como se isso fosse motivo de orgulho. E não é motivo de orgulho. Motivo de orgulho é o SBT ocupar de novo o segundo lugar de audiência. Aí sim vai ser motivo de orgulho. Quando você pegar o real time diariamente da programação, ou até o consolidado, porque real time não importa muito. Dado prévio não é sinônimo de sucesso. Mas você pegar a tabelinha do consolidado do dia e você olhar lá que o SBT está na frente da Record, que o SBT fez frente na programação da manhã, na programação da tarde, na programação da noite. Isso que é ter orgulho. É você ter orgulho de uma programação com ali pequenos ajustes, com programas feitos especificamente para o público específico. Porque, cara, não é difícil você fazer uma pesquisa, até na própria internet, para saber o que o público quer ver. Não é muito difícil. O Silvio fazia isso. O Silvio, às vezes, quando tinha que fazer uma mexida, ele às vezes mandava o público escolher o que eles iriam fazer. Várias e várias mudanças aí, até nomes de programas foram escolhidos pelo público. O público que escolheu. Eu lembro de uma polêmica que teve anos anteriores com o Ídolos, que era feito pelo SBT, a Record adquiriu os direitos, e aí o SBT quis continuar usando o nome Ídolos. Aí a Record entrou na justiça, parece, e aí o SBT foi impedido de usar o nome Ídolos. E aí eles ficaram usando durante um tempo o programa sem nome. E aí foi feita uma pesquisa para escolher o nome do novo programa de calouros do SBT. E aí escolheram o nome Astros, porque eles quiseram usar novos ídolos e não deu certo porque não podia ter o nome Ídolos. Então mesmo que colocasse novos ídolos, não ia dar certo. E aí escolheram o nome Astros. Pronto! Então assim, custa fazer uma pesquisa na internet, no site do SBT ou nas redes sociais e ver o que vocês gostariam de ver na programação da manhã. E o público vai escolher. Só que, infelizmente, a gente tem uma emissora hoje que é gerida por diretores que satisfazem os seus gostos
gostos pessoais e não os gostos do público. E isso não é até cego, até uma pessoa que não tem noçãozinha muito do que é o mundo, uma pessoa irracional, até um cachorro consegue discernir isso, discernir que a programação do SBT atual está sendo feita por diretores que satisfazem os seus gostos e não os gostos do público. Então, enquanto a emissora estiver sendo feita por diretores que não querem saber do público e sim dos seus gostos, vai continuar do jeito que está. Pode trazer de volta uma série de programas. Eu achei muito legal trazer de volta o Viva a Noite com o Luiz Ricardo. Não pelo Viva a Noite, mas por dar um formato, por dar um programa, por lembrarem que o Luiz Ricardo existe lá dentro e darem para ele um formato de auditório. Mesmo que não seja um programa novo, mas é um formato de auditório que é uma coisa que esse cara merecia já há muito tempo. Mas chegou o tempo certo dele ter e ele está fazendo lá o Viva a Noite. Beleza que é só um dia, mas é um teste que, se ele for bem, óbvio que vai bem, porque o Luiz Ricardo é um excelente profissional, vai vingar e o Viva a Noite vai passar a ser um programa fixo. Só acho que sexta-feira não é um bom dia para ser exibido, mas aí fica ao critério dos diretores. Então é isso. Então, assim, o plano de você abortar uma revista matinal foi a primeira decisão sensata que esses caras tiveram após aí terem assumido a direção. Porque quem em sã consciência colocaria de volta uma revista matinal após vários fracassos? Chega Mais não deu certo, Vem Pra Cá não deu certo, outros formatos aí ao longo dos anos não deram certo. Para quem insistir? Só se você trazer ou trouxer uma revista matinal seguindo a pegada das revistas atualmente que são exibidas na concorrência, que são jornais travestidos. O Encontro é um Cidade Alerta das manhãs, o Hoje em Dia também. Só se for seguir dessa maneira. Porque se for fazer uma revista com temas de saúde, não que isso seja um problema, mas o público de São Paulo não gosta disso. O público de São Paulo não gosta de revista matinal com coisas assim. Vamos falar hoje sobre os riscos da doença tal. Aí traz um médico lá, um especialista, o médico que fica lá falando. Ninguém quer saber disso, a pessoa quer saber o que está acontecendo no momento ali. Por isso que o SBT consegue ter uma audiência boa com o Marcão do Povo ali no horário. Porque o público, infelizmente, gosta de sangue, gosta de ver tiro, porrada e bomba. Então por isso que o SBT consegue ter uma audiência boa. Então não adianta você continuar gerindo uma programação apenas através dos seus gostos pessoais. É o mesmo que se eu fosse diretor de lá e eu acho que eu vou colocar amanhã o Aqui Agora de manhã. Vou pegar o Aqui Agora, vou tirar da faixa da tarde e vou colocar de manhã. Vou ligar pra lá. Alô, fulano, coloca pra mim aí. Eu quero que você coloque o Aqui Agora amanhã, a partir de amanhã às 9. Coloca o Aqui Agora às 9. Tira o Bom Dia e Companhia do horário, antecede um pouco o primeiro impacto do Marcão e coloca o Aqui Agora com o Geraldo, Luiz e a Dani de manhã, pra gente poder fazer um teste. Se não der certo, a gente bota que foi só ali uma edição especial para cobrir um fato específico. Pode colocar, tá bom? Abraço. É isso. É o que está acontecendo lá dentro. Então não adianta, os caras não estão pensando com a cabeça estratégica, os caras estão pensando nos seus gostos pessoais. Então, enquanto o SBT continuar sendo dirigido por pessoas que satisfazem os seus gostos, vai continuar desse jeito. E quem não vê isso é cego, é puxa-saco, é baba-ovo. E eu não sou baba-ovo de emissora, entendeu? Então é isso. Tá dada a informação de que o SBT abortou o plano de novo programa matinal e não teremos ano que vem, mesmo que a gente comentou aqui que estavam pensando, a informação foi dada pelo querido Fernando Melo, lá do Área VIP, de que o SBT estava pensando em trazer uma revista com o Darlison e a Dani, com a direção até da Leonor Correia. Quem tinha dado essa informação foi o Rick Souza, lá do Jornal O Dia, que a Leonor Correia tinha sido tirada do Aqui Agora porque ela queria transformar o Aqui Agora num programa de entretenimento, sendo que o Aqui Agora é um formato jornalístico clássico, policial. E aí ela foi retirada e aí ela estava sendo designada já para poder formatar esse novo Chega Mais, ou até um novo nome de revista, para poder ali mexer nas manhãs com uma pegada mais de entretenimento. Mas que bom que não vão colocar para frente e vão manter a programação do jeito que está. Eu acho, de maneira bem sensata, que eles tinham que manter a programação do jeito que está. Mantém desse jeito.
deixa o Primeiro Impacto com o Marcão ali, deixa o SBT Manhã com o Dalisson, deixa do jeito que tá, não mexa nas manhãs do SBT, deixa assim, tá ótimo, mesmo que fique em terceiro lugar, deixa assim. Não, o SBT não tem condições mais de ficar mexendo, mudando o tempo inteiro. Ou demite o Mauro Sony, ou demite o Rinaldo Faria e contrate pessoas competentes. Qual pessoas? Ah, meu amigo, procure aí que você vai achar. Quem é dono de televisão sabe muito bem os grandes diretores aí de televisão que até estão aí soltos no mercado. Tem vários nomes aí, eu não vou dizer porque quem tem que saber são eles. A dona da televisão é a Daniela Beruti. Então ela tem que saber quem ela vai colocar. Mas tem grandes nomes aí de diretores, artísticos, diretor de programação, que tem muito mais competência e podem mexer na programação e fazer aí um ajuste geral e fazer o SBT, não da noite pro dia, porque isso é impossível, mas a longo prazo voltar a ser uma emissora de respeito e não uma emissora motivo de chacota, que o tempo inteiro a gente tem que ficar vindo aqui no YouTube gravar vídeo noticiando que teve mudança. Aí as pessoas acham que a gente faz vídeo para ter conteúdo. É claro que você quer conteúdo, uma informação. Mas você acha que eu gosto de ficar vindo o tempo inteiro aqui noticiar que teve mudança? Eu não gosto, mas tem que dar a informação. Entendeu? Então assim, eu acho que eu queria chegar aqui daqui a um tempo e falar assim, poxa, o SBT alcançou novamente a vice-liderança. Conseguiu, cara, depois de mais de 1 bilhão de anos, alcançou a vice-liderança. Eu queria muito chegar um dia e fazer um vídeo sobre isso. Uma notícia alegre, mas não, é o tempo inteiro notícia de mudança, de troca, de isso, daquilo. É complicado, difícil. O público adora, né? As pessoas, porque não é à toa que dá engajamento, né? Então eu tô ganhando as custas das mudanças do SBT. Mas eu queria que a gente noticiasse aqui coisas positivas do canal, como eu noticio sempre aqui. E histórias, tenho trazido histórias aqui da emissora, né, de coisas que aconteceram ao longo do tempo. Mas é muito chato você ficar o tempo inteiro noticiando aqui informação de mudança, de plano abortado, disso, daquilo, né? Mas que bom que essa mudança do Chega Mais, né, da nova revista, foi uma mudança, a única mudança ao longo de todo esse tempo, uma única mudança sensata, que é uma mudança bem assertiva, de não trazer de volta uma revista. Pior seria se fosse uma notícia aqui de que o SBT vai trazer de volta a revista, né? Que isso pode acontecer também, né? Alguém pode pegar o telefonezinho, ramal 3, pá, aí ligar lá e mandar. Não, descancela aquela informação de que nós não vamos fazer uma revista. Pode trazer de volta. Bota aí a Dani e o Dalisson de manhã fazendo lá bota o nome, dá um nome lá qualquer, inventa um nome aí. Bota no chat GPT lá o nome, bota lá 35 nomes de revista e aí escolhe o melhor, faz um sorteio lá, bota uns papelzinhos dentro de um globo e escolhe lá o melhor nome, o que vencer, a gente bota com o Dalisson e a Dani, tá bom? A partir de segunda-feira, coloca a partir das 10, com a Dani e o Dalisson com a direção do Patati Patatá. É assim que acontece. Então, tá dada a informação aí de Gabriel de Oliveira, Rick Souza em sua coluna Canal D, de que o SBT abortou o plano de um novo programa matinal e a programação do ano que vem vai continuar do jeito que está. Amém. Isso se não mudar, né? Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMOFC, e nós estamos também lá no X, que é o antigo Twitter, que é uma rede social maravilhosa, cheio de pessoas incríveis, com opiniões extremamente assertivas, que é @BastidoresDM. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.